Recordemos que os pitagóricos estavam convencidos que os números compunham os blocos básicos de construção do universo, e quando falavam em números se referiam ao conjunto dos naturais. Cada número natural pode ser associado a conjuntos de objetos no mundo físico. Os naturais são adequados para a descrição de quantidades discretas, e sabemos que se fixarmos um ponto em uma reta, um segmento como unidade de medida e uma direção, então podemos distribuí-los como pontos equidistantes sobre a reta geométrica. Os naturais têm correspondência com quantidades discretas, mas também com pontos sobre a reta geométrica. A comparação entre segmentos comensuráveis de comprimentos diferentes levou ao surgimento dos números racionais positivos na forma de razão entre eles. Mas os racionais não foram considerados pelos pitagóricos como números. Isso só ocorreu no século III a.C. com o matemático alexandrino Diofanto. De todo modo, hoje sabemos que os números racionais também podem ser representados sobre a reta geométrica. Novamente, fixando um ponto, um segmento unitário sobre a reta e uma direção, eles distribuem de tal forma que aparentemente preenchem as lacunas deixadas pelos números naturais, como se cada ponto na reta tivesse correspondência 1 para 1 com números racionais, uma característica denominada pelos matemáticos modernos como densidade. Assim, os racionais também podem ser interpretados de duas formas: como razão entre duas magnitudes comensuráveis, por exemplo, dois segmentos comensuráveis, ou como pontos em uma reta geométrica. Neste momento, alguém poderia perguntar: todos os racionais podem ser associados a pontos sobre a reta geométrica, mas será que todos os pontos sobre a reta geométrica podem ser associados a números racionais? Como vimos, não demorou até os gregos se depararem com dificuldades associadas aos racionais. Foi o que aconteceu quando o pitagórico Hipasos descobriu que existem segmentos incomensuráveis, segmentos que não podem ser associados de maneira óbvia com números racionais positivos, pois, para eles, a interpretação de números racionais como razão não faz sentido. Essa definição dos racionais para expressar razão entre segmentos incomensuráveis se reflete na interpretação desses números como pontos na reta geométrica. O que Hipasos, em última análise, descobriu, ainda que não tivesse consciência disso, é que existem pontos na reta que não podem ser associados a tais números. Os números racionais, ainda que aparentemente preencham a reta geométrica, na verdade deixam muitos buracos que devem ser preenchidos por outro tipo de número. Como os gregos não estavam dispostos a aceitar esses novos números, a descoberta dos incomensuráveis levou alguns deles a suporem que a geometria é, de alguma forma, uma linguagem mais abrangente e fundamental para descrever a natureza. Aparentemente, a reta geométrica mais completa é uma coisa contínua de fato, e por isso é adequada para descrever grandezas contínuas. Independentemente disso, a crise na matemática grega estava instalada. Afinal, muitas provas matemáticas, mesmo as geométricas, supunham tacitamente a comensurabilidade das grandezas contínuas. O Teorema de Tales e todos os resultados associados a ele, incluindo o Teorema de Pitágoras, passaram a ser alvo de desconfiança. A existência de segmentos incomensuráveis era um fato notável que não podia ser ignorado. Como falar em razão e proporção associada a magnitudes se existem magnitudes incomensuráveis? Como restabelecer a confiança nas provas geométricas que necessitam da razão e proporção? Além disso, como já vimos, os incomensuráveis estão associados às discussões sobre a natureza do infinito. Um dos mais interessantes e frutíferos problemas desse tipo, não citado anteriormente, é o cálculo de volumes. O problema aqui surge de uma ideia muito simples. Como vimos, Demócrito acreditava na existência dos átomos, e na geometria, pode-se dizer, os átomos de Demócrito se manifestam na difamada noção de infinitesimais. Howard Ives, em seu livro Introdução à História da Matemática, diz que Plutarco relata um dilema alcançado por Demócrito ao analisar as consequências da existência de átomos geométricos.
Demócrito considerou a possibilidade de um cone ser formado por uma infinidade de seções planas paralelas à base do cone, cada uma sendo, portanto, um círculo. O dilema está de certa forma ligado à ideia de espessura. Por um lado, se a espessura fosse infinitamente pequena de maneira completa e acabada ao mesmo tempo, a intuição diz que duas seções adjacentes teriam o mesmo raio, mas neste caso o sólido não seria um cone e sim um cilindro. Por outro lado, se a espessura das seções fosse igual ao comprimento de um segmento atômico, a intuição diz que seções adjacentes teriam raios diferentes, e neste caso a superfície do sólido seria áspera, seria formada de uma série de degraus, o que não parece uma coisa razoável no sentido geométrico. Esse tipo de problema se soma aos problemas propostos por Zenão. A teoria do infinito de Aristóteles dá a indicação de como resolvê-los. Mas foi um brilhante matemático chamado Eudoxo de Quínido, contemporâneo de Aristóteles, que obteve êxito em aplicar à geometria a noção aristotélica de infinito potencial, ainda rejeitando o infinito real. Basicamente, ele aceitou a intuição de que, por exemplo, dados dois segmentos A e B, com comprimentos diferentes entre si, sempre é possível multiplicar o segmento menor de modo a exceder o comprimento do maior. E de modo análogo, por divisões sucessivas, é possível dividir o segmento maior de modo a chegar a uma parte menor que o segmento menor. Eudoxo também rejeitou a existência de segmentos tão grandes que fossem maiores que todos os outros possíveis, segmentos infinitos, e segmentos tão pequenos que fossem menores do que todos os outros, os infinitesimais. Dessa forma, ele encontrou uma solução prática e consistente para o problema dos incomensuráveis. A intuição extraída das ideias de Eudoxo compõe a base para qualquer pessoa que queira estudar o cálculo na sua forma padrão. Quem foi Eudoxo? Não há consenso entre os antigos sobre as datas de nascimento e morte de Eudoxo, mas sabe-se que viveu entre 410 e 340 a.C. Diferente de seus pares, Eudoxo nasceu desafortunado. Apesar disso, quando jovem viajou a Tarentum para estudar matemática com o pitagórico Arquitas. Em seguida partiu a Atenas na companhia do médico Teômedon. Eudoxo passou 2 meses em Atenas nessa primeira visita e certamente assistiu às palestras sobre filosofia de Platão e outros filósofos da academia. É nessa visita que fica evidenciada a pobreza de Eudoxo, pois ele teve que morar no Pireu distante 12 quilômetros de Atenas. Para assistir às aulas, caminhava a Atenas e voltava a pé todos os dias. Depois de deixar Atenas, financiado por amigos que reconheceram seu potencial, passou mais de 1 ano no Egito, onde estudou astronomia com os sacerdotes de Heliópolis. Nesta época, Eudoxo fez muitas observações astronômicas importantes. Do Egito, Eudoxo viajou para Cícicos, no noroeste da Ásia Menor, na costa sul do Mar de Mármara. Lá estabeleceu uma escola que se mostrou muito popular e tinha muitos seguidores. Em 368 a.C., fez uma segunda visita a Atenas acompanhado por vários de seus discípulos. Eudoxo posteriormente voltou a Quínido, sua terra natal, e lá foi aclamado, assumindo um papel importante na legislatura. Mesmo com todas as obrigações assumidas, continuou seu trabalho acadêmico e dando palestras sobre teologia, astronomia e meteorologia. Em Quínido, construiu um observatório astronômico de onde fez observações da estrela Canopus. Os trabalhos astronômicos de Eudoxo foram de grande influência para um dos maiores astrônomos da antiguidade, Hiparco. Hiparco nos diz que tais manuscritos diziam respeito às origens e definições das constelações, mas infelizmente esses livros, como todos os trabalhos de Eudoxo, foram perdidos para sempre. Tudo o que sabemos sobre sua obra chegou a nós por registros de filósofos e matemáticos da época. De todos os trabalhos desenvolvidos por Eudoxo, 2 se destacam: a teoria das proporções e o método de exaustão. A teoria das proporções permitiu contornar as dificuldades com os incomensuráveis, evitando referência direta aos números irracionais, a exemplo da raiz quadrada de 2. Já o método de exaustão é uma técnica de prova rigorosa da antiguidade.
Ela serve para garantir a validade de fórmulas usadas no cálculo de área e volume de figuras geométricas, mas não fornece o caminho para encontrá-las. A teoria das proporções. Para entender a descoberta de Eudoxo, devemos antes ver como o teorema de Tales podia ser justificado antes da descoberta dos incomensuráveis. Recordemos que o teorema de Tales afirma que num mesmo plano, um feixe de retas paralelas determina em duas retas transversais segmentos proporcionais. Na hipótese de que só existem segmentos comensuráveis, sempre existe segmento unitário que mede os dois segmentos ao mesmo tempo. Em termos de segmento unitário, no segmento S, PQ será m vezes S e QR será n vezes S, para m e n naturais. De modo que PQ está para QR na razão m sobre n. As m divisões do segmento PQ determinam m retas paralelas à reta P'. Essas retas paralelas determinam pontos sobre o segmento P'Q', a partir dos quais podemos traçar retas paralelas a PQ. O resultado dessa construção geométrica são m triângulos. Existe um fato na geometria conhecido como teorema do ângulo lado ângulo, que afirma o seguinte: dados dois triângulos, se existe um lado de comprimento igual para ambos os triângulos e os ângulos correspondentes nas extremidades desses lados são iguais por correspondência, então os dois triângulos são congruentes. Este é o caso para os triângulos em questão. Assim, existe um segmento S', de modo que P'Q' é igual a m vezes S', e', Q'R' é n vezes S'. Assim se verifica que PQ está para QR, como P'Q' está para Q'R', ou seja, estão em proporção, que é a afirmação do teorema de Tales. Bom, o problema é que nem todos os segmentos são comensuráveis. Essa prova é incompleta. A teoria das proporções de Eudoxo resolve este problema. Ela está inteiramente compilada nos Elementos de Euclides, mais especificamente no livro 5. Ela também está presente na educação básica, mas infelizmente a exposição moderna esconde sua maior realização. Nosso objetivo é apresentá-la de maneira a fornecer intuição matemática sobre as soluções que ela fornece aos problemas citados anteriormente e como ela se relaciona à noção de números irracionais. A primeira coisa a ter em mente é que as magnitudes das coisas só podem ser comparadas se são da mesma espécie. Por exemplo, o comprimento de um segmento só pode ser comparado ao comprimento de outro segmento, mas não à área de um círculo, no sentido que o comprimento de um segmento não é maior, nem igual, nem menor à área de um círculo dado, mas pode ser maior, ou igual, ou menor ao comprimento de outro segmento dado. Na física moderna, essa é uma ideia muito óbvia. Não faz sentido, por exemplo, dizer que 5 quilos é maior que 2 metros. Na investigação para a obtenção da teoria das proporções, poderíamos comparar duas áreas ou dois volumes, duas massas, mas, por simplicidade, mais uma vez vamos começar por comparar comprimentos de segmentos de retas comensuráveis A e B, a fim de alcançar o caso geral. Novamente, usando o método pitagórico, podemos encontrar um segmento S que mede A e B ao mesmo tempo. O segmento A será m vezes o segmento unitário e o segmento B será n vezes o segmento unitário. A partir dessa construção, podemos ver uma propriedade interessante dos números racionais. O método pitagórico nos mostra que se continuássemos reproduzindo os segmentos A e B no processo de comparação, a igualdade dos múltiplos por comparação se repetiria periodicamente. Observe. No caso dos segmentos A e B escolhidos, num primeiro momento diríamos que A está para B na razão 2/3. Depois veríamos que A está para B na razão 4/6. Depois que A está para B na razão 6/9. Isso poderia continuar indefinidamente. Note essa coisa curiosa. A afirmação A está para B pode ser representada de várias formas, mas ela permanece como coisa única em essência.
Conclui-se, por exemplo, que as frações 2/3 e 6/9 são equivalentes. Desse modo, entendemos geometricamente que as frações 2/3 e 6/9 são iguais. A diferença aparente entre elas está no fator multiplicativo 3, que multiplica 2 e 3, formando 6/9. Dizemos, neste caso, que a fração 6/9 é redutível à fração 2/3. E como a mesma coisa não acontece com 2/3, dizemos que ela é uma fração irredutível. Ou seja, a razão entre A e B admite várias representações na forma de fração que são todas equivalentes entre si, são iguais. O que vimos é, na verdade, a interpretação geométrica da propriedade básica mais geral dos números racionais. Dois números racionais, m sobre n e m' sobre n' são iguais se existem números primos entre si, p e q, e números inteiros a e b, tais que m é igual ao produto a vezes p, n é igual a vezes q, m' é igual a b vezes p e n' é igual a b vezes q. Isso parece um pouco complicado, mas não é difícil perceber que essa definição está dizendo exatamente o que acabamos de ver geometricamente. A igualdade entre racionais possui uma descrição mais simples. Dois racionais m sobre n e m' sobre n' são iguais se e somente se m vezes n' é igual a m' vezes n. Essa é a forma de igualdade para os racionais usual no ensino médio. As duas definições são válidas, mas a segunda é a versão mais prática, e é ela que Eudoxo usa na teoria das proporções. Agora quero fazer um breve comentário sobre essa última definição de igualdade entre racionais. Se você assistiu ao vídeo Como surgem os critérios de divisibilidade, já sabe o que é uma relação de equivalência. Na prática, a relação de equivalência é um conceito relativamente moderno que os matemáticos utilizam para construir objetos matemáticos que guardam entre si um certo sentido de igualdade. É uma generalização da ideia de igualdade. Por exemplo, para construir os números racionais a partir dos números inteiros, precisamos considerar o conjunto de todos os pares ordenados de números inteiros, m e n. E em seguida, adotamos o seguinte sentido de igualdade. Dizemos que os pares ordenados m e n e m' e n' são iguais se e somente se m vezes n' é igual a m' vezes n. Essa relação de equivalência, como qualquer outra, quebra o conjunto considerado em vários subconjuntos. Cada subconjunto é chamado de uma classe de equivalência. O conjunto das classes de equivalência resultantes da relação de equivalência considerada aqui é exatamente o conjunto dos números racionais. Nessa descrição rigorosa dos racionais, cada número racional representa um conjunto, o conjunto formado por pares de inteiros que são equivalentes entre si. Por exemplo, o número 2/3 representa o conjunto formado pelos pares 2 e 3, 4 e 6, 6 e 9 e assim por diante. Cada número racional é enxergado como um conjunto, e as operações de soma e multiplicação podem ser definidas em termos dos representantes desse conjunto. Essa maneira engraçada de ver as coisas, proporcionada pelas relações de equivalência, são de grande utilidade na matemática e na física, e estão por toda a parte na descrição moderna da natureza. Teremos oportunidade de falar mais sobre isso adiante, mas vamos retornar ao nosso assunto principal. Vejamos agora como Eudoxo usa o critério de igualdade para os racionais na sua teoria. Note que se A está para B na razão m sobre n, podemos escrever n vezes A igual a m vezes B. Embora A e B sejam segmentos e não números, essa igualdade tem um significado geométrico claro. Eudoxo observa que se temos 4 segmentos comensuráveis, A, B, C e D, o que realmente importa para a igualdade entre as razões A sobre B e C sobre D é achar números naturais m e n tais que a seguinte afirmação seja válida. N vezes A é igual a m vezes B, C e somente C, n vezes C é igual a m vezes D.
Eudoxo percebe que para segmentos incomensuráveis, igualdades do tipo n vezes a igual a m vezes b nunca ocorrem. No método pitagórico, quando comparamos dois segmentos incomensuráveis, o múltiplo de um sempre será maior ou menor que o múltiplo do outro. Nunca haverá igualdade por comparação. Mas apesar disso, para segmentos A, B, C e D de modo geral, comensuráveis ou não, dados dois números naturais quaisquer, m e n, veja, m e n quaisquer, não m e n específicos como antes, podemos observar se uma das seguintes relações se verifica. Em caso afirmativo, Eudoxo diz que ainda podemos dizer que as razões estão em proporção. Objetivamente, a definição de Eudoxo é a seguinte: dadas quatro grandezas de mesma espécie, A, B, C e D, disse que A está para B, assim como C está para D, isto é, A sobre B igual a C sobre D, se para quaisquer números naturais m e n, uma das três condições se verifica. É claro que na época de Eudoxo, os gregos não gozavam da facilidade que a notação matemática moderna proporciona. Dominar os conceitos matemáticos e teoremas à época exigia mais esforço mental e interpretativo. Para se ter uma ideia, a definição de proporcionalidade era expressa à época da seguinte forma: diz-se que quatro grandezas estão na mesma razão, a primeira para a segunda e a terceira para a quarta, quando quaisquer que sejam os equimúltiplos que se tomem da primeira e da terceira, e quaisquer que sejam os equimúltiplos da segunda e da quarta, os primeiros igualmente excedem, são iguais ou menores que os últimos, tomados respectivamente na ordem correspondente. Vejam como é difícil expressar e compreender a definição de proporcionalidade de Eudoxo sem a notação moderna. Isso torna ainda mais notável as realizações da antiguidade e nos faz pensar o quanto eles teriam avançado se dispusessem de melhor notação para suas ideias matemáticas. Bom, é claro que a história é complexa e envolve muitos fatores, mas fica evidente a importância de uma boa notação para expressar ideias matemáticas. Vejamos agora como o teorema de Tales é justificado por Eudoxo. Faremos apenas um esboço da prova. O raciocínio para o caso geral guarda semelhança com o caso particular, comensurável. Dados dois números naturais, m e n quaisquer, dividimos PQ em m partes de comprimento S. Ao longo de QR, marcamos n segmentos de comprimento S, fazendo o segmento QS igual a n vezes S. É claro que PQ sobre QS igual a m sobre n implica n vezes PQ igual a m vezes QS. Agora, três possibilidades existem para o ponto S. S entre Q e R, S igual a R ou S além de R. Devemos tomar cada uma dessas possibilidades como hipótese e observar o que encontramos como consequência. Vamos considerar apenas o que acontece se tivermos o primeiro caso, isto é, S entre Q e R. Então vemos que n vezes pq igual a m vezes qs é menor que m vezes qr. Agora podemos raciocinar como no caso comensurável, traçando S paralela a P', de onde concluímos que P'Q' sobre Q'S' é igual a m sobre n, ou seja, n vezes P'Q' é igual a m vezes Q'S', e portanto n vezes P'Q' é menor que m vezes Q'R'. Como m e n são arbitrários, são quaisquer, fica provado que a seguinte afirmação se verifica. Raciocinando nesses termos, dessa forma também podemos provar a implicação contrária, e portanto a condição de Eudoxo se verifica. Como já disse, esse tipo de raciocínio precisa ser repetido para as outras possibilidades do ponto S, a fim de concluir que o teorema de Tales vale para o caso geral, comensurável ou não. Os detalhes dessa demonstração podem ser encontrados na referência na descrição do vídeo. Enfim, foi assim que Eudoxo salvou a matemática da antiguidade e, a partir dele, a geometria ganhou primazia na descrição do cosmos.
Hoje sabemos que a descrição geométrica torna-se descrição numérica se, ao invés de evitarmos os números irracionais, explicarmos como associá-los a pontos sobre a reta geométrica. A explicação de como isso deve ser feito foi apresentada 2.300 anos após Eudoxo, quando o matemático alemão Richard Dedekind encontrou inspiração na teoria das proporções de Eudoxo. Dedekind comenta: se interpretarmos números reais como razão de duas grandezas, há de se convir que tal interpretação já aparece de maneira clara na célebre definição dada por Euclides sobre igualdade de razões no livro 5. Aí reside a origem da minha teoria, bem como a de muitas outras tentativas de construir os fundamentos dos números reais. É claro, a definição citada por Dedekind, presente no livro de Euclides, é na verdade de Eudoxo. O que Dedekind faz na descrição dos números reais é basicamente, primeiro, considerar o conjunto de todos os números racionais como um todo completo e acabado ao mesmo tempo. Considerar o conjunto dos racionais como um conjunto infinito real. Em seguida, ele considera a distribuição dos números racionais sobre uma reta geométrica. Uma vez que um ponto de origem, um segmento cujo comprimento é tomado como unidade e uma direção tenha sido escolhidos, os dois sistemas podem ser correlacionados sistematicamente. Cada número racional corresponde de forma única e bem ordenada a pontos sobre a reta geométrica. Em seguida, ele considera segmentos de reta A, B, C e D e analisa o que o critério de proporcionalidade sugerido por Eudoxo está dizendo. Dedekind percebe que para cada caso ocorre uma separação do conjunto dos números racionais em dois subconjuntos. O conjunto daqueles tais que n vezes A é menor ou igual a m vezes b, e o conjunto daqueles para os quais n vezes A é maior que m vezes b. E de modo análogo, surgem dois conjuntos associados a C e D. Dedekind então percebe que a igualdade das razões ocorre exatamente quando os pares de conjuntos de racionais correspondentes aos pares de segmentos são iguais por correspondência. No fundo, a definição de Eudoxo associa a cada razão A sobre B um par de subconjuntos de números racionais. Lembre-se que anteriormente associamos a cada número racional uma classe de equivalência, um subconjunto dos pares de números inteiros. Agora, associamos a cada número real dois subconjuntos de números racionais. Então, aquela maneira engraçada de olhar números como conjuntos persiste de certa forma aqui. Esse par de conjuntos de racionais é o que Dedekind chama de corte. Dedekind observa que os cortes associados a números racionais não separam verdadeiramente a reta em duas partes, pois ele pertence a um dos conjuntos do corte. Por outro lado, os números irracionais realmente dividem a reta numérica em duas partes separadas. É como se cada número irracional fosse a cola que une duas partes que ele separa da reta. São exatamente os números irracionais que preenchem as lacunas na associação entre números e pontos sobre a reta geométrica. Essa é a ideia que dá sentido preciso ao contínuo matemático. Ainda que cada número real represente dois conjuntos, também é possível definir precisamente as noções de adição, multiplicação e relação de ordem aqui, mas não vamos entrar nesses detalhes. Vamos nos limitar a apresentar um exemplo de número irracional e seu corte. O exemplo mais óbvio é o número real raiz quadrada de 2. O primeiro conjunto do corte é formado por todos os racionais cujo quadrado é raiz quadrada de 2 por falta ou é menor que zero. O segundo conjunto é formado por todos os racionais que são raiz quadrada de 2 por excesso. Essa forma de representar os números reais é satisfatória no sentido teórico, mas é obviamente pouco prática. Uma maneira equivalente e mais adequada foi elaborada por outros matemáticos da época. Ela consiste em considerar o número real como o representante de sequências de pontos racionais que se acumulam tão próximos do número irracional em questão quanto se deseja, sendo, nesse caso, o número irracional o limite dessa sequência após um número infinito de etapas de aproximação.
A construção rigorosa dos números reais nessa abordagem utiliza, mais uma vez, a noção de relação de equivalência, onde se diz que duas sequências infinitas convergentes de números racionais são equivalentes se convergem para o mesmo ponto na reta. Nessa perspectiva, interpretamos o limite para o infinito no sentido de infinito potencial, ou seja, por aproximações sucessivas finitas a cada etapa de aproximação. É interessante notar que para os números reais, o infinito real e o infinito potencial estão presentes. O infinito real está intrinsecamente ligado aos reais na interpretação de Dedekind. Os cortes são formados por conjuntos infinitos reais. Na interpretação de sequências convergentes, o número real representa um conjunto infinito real de sequências que convergem para ele. Tomando uma sequência convergente a um número real específico, o sentido de infinito potencial se revela no processo de aproximações sucessivas, ficando mais próximo do número real a cada etapa. Assim, o número real em si é a extrapolação que fazemos mentalmente, ou o corte que associamos a tal ponto limite. Em resumo, Eudoxo nos ensina como podemos manipular razões entre grandezas sem fazer referência direta a números irracionais e sem necessidade de infinito real. Ele apenas explora a continuidade da reta geométrica. Por outro lado, Dedekind nos diz que, para propósitos matemáticos, podemos de fato adicionar números reais e irracionais como pontos pertencentes à reta geométrica, pontos associados de certa forma ao infinito real, pontos que também são obtidos ao final de um processo de aproximações sucessivas. Na terminologia moderna, disse que o conjunto dos números reais compõe o fecho do conjunto dos números racionais. Repare que nessa perspectiva ainda é rejeitada a noção de segmentos infinitos e infinitesimais sobre a reta real, mas cada número real, no sentido de razão entre segmentos incomensuráveis, curiosamente parece ainda estar intimamente relacionado à noção de segmento infinitesimal pelo método pitagórico. Afinal, quanto mais próximo um número racional está do número real que ele aproxima, maior será seu numerador e denominador, de modo que o segmento que mede ambos os segmentos na aproximação por comensuráveis é cada vez menor. O número real seria nessa perspectiva como um número racional com numerador e denominador infinitamente grandes, associado a um segmento que mede os segmentos incomensuráveis entre si, um segmento infinitesimal. Como isso poderia ser explicado? Pode-se dizer, em certo sentido, que os números reais fazem as pazes com o infinito real de Aristóteles, ainda rejeitando a existência de segmentos infinitesimais infinitos. Esse tipo de ideia continuou sendo fonte para muito debate na matemática. Vou dar agora um exemplo de como podemos lidar com alguns números reais. Por exemplo, se considerarmos o produto notável a ao quadrado menos b ao quadrado igual a mais b vezes a menos b, podemos tomar a igual à raiz de um número x e b igual a 1. Então obtemos a seguinte identidade: x menos 1 igual a raiz de x mais 1 vezes raiz de x menos 1. Disso tiramos que a raiz de x é igual a 1 mais x menos 1 sobre 1 mais raiz de x. Se você reparar, a raiz de x aparece do lado direito da fórmula da raiz de x. Isso cria uma aparente circularidade. A saída é substituir a fórmula da raiz de x que aparece no denominador da fórmula. Essa formulazinha se desenrola em um procedimento de substituição infinita, que, é claro, precisa ser justificada, coisa que não vamos fazer aqui. De qualquer forma, ela nos permite aproximar a raiz quadrada de um número natural que não é quadrado perfeito. A raiz quadrada de um número natural que não é o quadrado perfeito é um número irracional. Por exemplo, a raiz de 2 fica assim. Esse tipo de representação de números irracionais é chamado de frações contínuas e possui qualidades superiores à representação decimal que estamos habitualmente acostumados no ensino médio.
Lembre-se, no ensino médio é ensinado que um número irracional, quando representado na forma decimal, tem um comprimento infinito e é não periódico. O que nós estamos vendo aqui é que a não periodicidade na representação dos números irracionais não é uma coisa assim tão essencial se utilizarmos outra forma de representá-los. O que é mais fundamental na representação de números irracionais é que ela sempre envolve o infinito de alguma forma. Dessa forma, a precisão infinita está ao nosso alcance no sentido de infinito potencial. Só precisamos passar o resto da eternidade fazendo cálculo, ou deixar algum computador fazê-lo. Esse é o sentido de tendência aristotélica na matemática. Você aceita a raiz quadrada de 2 porque potencialmente pode ser atingido no infinito. Ele é claramente o resultado de um limite no processo de aproximação sucessiva. Na prática diária, nós sempre encaramos qualquer número real dessa forma, como resultado de aproximações sucessivas de alguma sequência infinita convergente para ele. Nós dizemos que o número real é o limite no infinito da sequência e denotamos assim. Outra coisa que gostaria de comentar para encerrar o episódio é que os infinitesimais e os segmentos infinitos nunca ficaram de fora da matemática. Eles resistiram de maneira precária, sem uma boa justificativa por muito tempo. Eles ganharam força na prática matemática a partir do desenvolvimento do cálculo, que veremos em breve, pois são de grande utilidade na física para a obtenção de fórmulas descritivas dos mais variados fenômenos. Sem os infinitesimais, seria mais difícil alcançar tais fórmulas por outros métodos. Foi só no século XX, com os trabalhos do matemático Abraham Robinson, na década de 60, que uma justificativa rigorosa foi alcançada para os infinitesimais e os segmentos infinitos. No contexto dessa teoria, os números reais dão lugar aos chamados números hiperreais, e o cálculo dá lugar ao chamado cálculo não standard. Mas essa é uma história de tecnicidade matemática que não costuma ser considerado por aqueles que utilizam a matemática na prática. Mesmo assim, é bom saber que ela existe. Além disso, ela serve para mostrar como a matemática é cheia de sutilezas e até as ideias aparentemente mais estapafúrdias podem resultar em grandes revelações. No fundo, o que tudo isso nos diz é que o matemático deve olhar a intuição que vem da física com humildade, pois a física é fonte de muitas ideias matemáticas aparentemente estapafúrdias à primeira vista. E o físico deve olhar a matemática com humildade, pois a matemática fornece consistência e beleza às ideias físicas. Teremos muitos exemplos adiante como essa postura se mostra produtiva para ambas as disciplinas. Para encerrar o episódio, quero recomendar a leitura de um artigo de divulgação científica muito interessante que saiu recentemente na revista Quanta Magazine, Um Universo Infinito de Sistemas Numéricos. Uma coisa interessante a observar com este artigo é que mesmo no século XXI, velhas ideias podem ser exploradas de formas diferentes, revelando aspectos diferentes do mundo das ideias matemáticas. O link para o artigo está na descrição do vídeo. Até o próximo episódio.